Hola, hola, bienvenido a um episódio mais da série Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você é brasileiro e quer ir do zero à fluência no espanhol por meio do método AVC, auditivo, visual e sinestésico, fique coladinho dos conteúdos que nós trazemos aqui nas nossas redes sociais. Bem, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou te mostrar por meio de uma história, dá uma olhadinha, aí a história. Eu vou te ensinar novas palavras, vamos trabalhar a pronúncia do espanhol e para que você não se esqueça de tudo isso, eu vou te fazer praticar com exercícios de fixação, memorização. É isso que você quer? Então continua aqui no vídeo. Para quem já me conhece, aguenta um pouquinho aí que eu vou me apresentar para os novos que estão chegando. Meu nome é Pamela, pode me chamar de Prof. Pan, não tem problema. Eu sou argentina e brasileira. Ambos o português e o espanhol são os meus idiomas nativos, já porque eu falo os dois desde pequena, certo? E essa é a sua professora de espanhol, pelo menos durante este vídeo. Bem, e se você gosta desse tipo de conteúdo, claro, não posso me esquecer de dizer, por favor, deixe o seu like e se inscreva, porque toda semana estamos lançando novos episódios, tanto de aulas ao vivo como episódios de contando histórias de espanhol. Sempre tem conteúdo bom aqui no canal. Se você quer ser avisado, se inscreva e deixe seu like, assim você me ajuda a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Vamos para o conteúdo? Vamos lá! História número 27. O título é El Bufón y el Campesino. Un noble caballero no solo abrió un teatro sin comprar la entrada, sino también anunció a todos que recompensaría generosamente a quien se le ocurriera el mejor acto de entretenimiento. Varios artistas compitieron por el premio. Entre ellos se encontraba un bufón muy famoso en el pueblo por sus bromas. El bufón dijo que él tenía un acto de entretenimiento que jamás se había puesto en escena. La noticia se difundió rápidamente, generando un gran revuelo y el teatro estaba abarrotado. El bufón apareció solo en la plataforma, sin ningún aparato o ayudante. Y gracias a la expectativa, se produjo un gran silencio. De repente, inclinó la cabeza hacia su pecho e imitó con su voz el gruñido de un cerdo. Fue tan convincente su acto que la audiencia pensó que el bufón traía un cerdo debajo de su capa y exigió que se la quitara. El teatro se inundó de aplausos cuando se quitó la capa y no encontraron nada debajo de ella. Un campesino en la multitud, sintiéndose inconforme con lo visto, dijo: «Por Hércules que este bufón no me va a vencer con ese truco». De inmediato proclamó que haría lo mismo al día siguiente, aunque de una manera más sencilla. Al día siguiente, una multitud aún más grande se reunió en el teatro, pero era evidente que la audiencia prefería al bufón y solo quería ridicularizar al campesino antes de ver el espectáculo. Ambos artistas se presentaron en el escenario. El bufón gruñó y chirrió primero. El bufón gruñó y chirrió primero y obtuvo, como en el día anterior, los aplausos y ovaciones de los espectadores. A continuación, el campesino comenzó su acto pretendiendo que tenía un pequeño cerdo debajo de su capa, cosa que en verdad hizo. Sin la sospecha del público, se las arregló para jalarle la oreja al animal. El jalón de oreja hizo que el cerdo oculto gruñera y chirriara.
La multitud, sin embargo, decidió que la imitación del bufón era mucho más exacta y pidió a gritos que el campesino fuera expulsado del teatro. En esto, el campesino sacó al pequeño cerdo que traía en su capa y lo mostró a todos como evidencia del error y les dijo: miren todos, esto demuestra el tipo de jueces que son. Moraleja: aprende a distinguir lo verdadero de lo falso. No todo es lo que parece. Bien, ya fizemos la primera parte, que fue leer el texto en voz alta. Ya lo hicimos. Ahora vamos a revisar las palabras destacadas en el texto. Você pode perceber como existem algumas palavras marcadas em verde e vermelho aqui no texto. Essas são as palavras novas que você vai aprender hoje. Pegou o caderninho de espanhol? Pronto para registrar? Não adianta você vir aqui se você não tem nenhum lugar para escrever, senão você vai esquecer, tá? E não adianta você fazer uma só vez o exercício de fixação, tem que fazer várias vezes. Mas nós já vamos falar sobre isso no futuro. Vamos ver agora a tradução. Primeiro, o título. El bufón y el campesino. El bufón quer dizer o palhaço. Dá para ver, a roupa dele é um palhaço. Aquelas pessoas que fazem graça em público, em espetáculos, para fazer as pessoas rirem. Parecido a um comediante, mas puxa mais para um palhaço, tá? Un noble caballero no solo abriu um teatro sem cobrar la entrada. Então, um nobre cavaleiro, ele não só abriu um teatro sem cobrar a entrada. Então, perceba como se escreve diferente. Noble, nobre. São pequenas diferenças entre o espanhol e o português, que essas pequenas diferenças são as que mais fazem os brasileiros tropeçarem. Tá? Então, noble caballero. Sin quer dizer sem, por isso preste atenção. Quando você vai escrever sem, no espanhol é parecido, mas tem que trocar o E pelo I, tá? Sin cobrar la entrada, sem cobrar a entrada. Sino, que quer dizer se não, ou mas também em alguns casos, mas também anunciou a todos que recompensaria generosamente a quem se le ocurriera. Ocurriera, o verbo ocurrir, ele é muito usado quando a gente fala principalmente de ideias. Algo mais mental. Se me ocurrió uma ideia. Em português a gente fala tive uma ideia, né? Então, neste contexto, ocurrir não é o ocorrer de acontecer do português, mas é o ter uma ideia. Então, a frase diz assim: a quien se le ocurriera el mejor acto. A quem tivesse a ideia do melhor ato de entretenimento. Então, tem a ver com ideias. Cuidado que ocorrer pode te confundir, tá? Treina bastante essa palavra. Mejor, perceba como se escreve diferente, com J. Já vamos ver a parte da pronúncia, tá? Mais pra frente. Vários artistas competiram por el prêmio, que você não precisa de tradução, super fácil. Vários artistas competiram pelo prêmio. E veja como se escreve diferente. Aqui você está estudando junto comigo também a ortografia do espanhol. Porque quem lê, por mais que não se dê conta, também está aprendendo a escrever. Nossa, Pamela, como assim? Nunca aconteceu que você viu uma palavra escrita e você ficou olhando para ela com uma sensação de tem alguma coisa errada nessa palavra. Por exemplo, a palavra exceção, que tantos brasileiros às vezes confundem de como escrever, né? Exceção. Mas quando a gente vê a palavra exceção, pelo menos quem leu bastante, se ela estiver mal escrita, a gente olha para ela e diz, tô sentindo uma dorzinha nos meus olhos, mas eu não sei porquê. É porque quando a gente lê, a gente também memoriza o visual de como se escreve uma palavra. Então, para treinar a ortografia, não é só escrever, mas também ler. Certo? Continuamos. Vários artistas competiram por el prêmio. Entre eles, ok? Cuidado, que eu vejo que os brasileiros querem dizer eles por eges. Eges, digamos que existe, mas é linguagem inclusiva. Não é algo que eu ensino aqui,
E, inclusive, eu nem concordo muito, tá? Eles, você vai traduzir para o espanhol de ellos, tá? Cuidado que é diferente. Entre eles se encontrava um bufón, que você já sabe o que é, um palhaço muito famoso no povo pelas suas bromas. O que era bromas? Você sabe o que é bromas? Bromas pode ser traduzido de duas formas. Ou brincadeira ou piada, certo? Broma. Neste caso, pode ser piadas, pode ser brincadeira. Eu acho que é mais piada, né? Por ser na frente do público, né? Mais piada. E cuidado, tá? Porque existe outra palavra que se chama chiste. Se escreve assim, olha. Chiste. Chiste. Quando você ouvir a palavra broma, pode ser tanto brincadeira como piada. Mas quando você ver a palavra chiste, é somente piada. Não é traduzida como brincadeira, tá? É sempre piada. Te voy a contar un chiste. ¿Qué le dijo un ojo al otro? Isso é um chiste, é uma piada, tá? El bufón dijo que ele tinha um acto de entretenimiento que jamás se havia puesto em cena. Então, o palhaço disse, atenção, isso aqui é disse no passado, tá? E cuidado, isso aqui já é espanhol intermediário, tá? Muitos brasileiros erram a conjugação do verbo dizer, porque no português existe a palavra disse, né? Ele disse pra mim. Disse, com 2 S's. E esse disse lembra eles esta palavrinha. Disse, que também existe no espanhol. Mas disse desse jeito quer dizer disse no passado. Perdão, disse no presente. Então, eu vou fazer aqui uma tabelinha, porque se eu me confundir, você deve estar confundido também. Se eu falo assim, ó, ele dijo, no português eu estou dizendo ele disse no passado. Mas se eu disser ele disse, eu estou dizendo ele diz. Tá vendo aqui, ó? Como eles estão separados, não tem nenhuma conexão entre eles. E o que os brasileiros fazem? Eles colocam esse aqui. Perdão. Eles colocam esse aqui. O que tá errado, tá? Isso você tem que treinar muito, porque essa semelhança acaba te perseguindo e só dá pra você tirar ela de cima de você treinando muito, tá? Então, aqui é dijo. O palhaço disse que ele tinha, tá? Não é tina. Não é tina, é tinha um acto de entretenimento que jamás, um ato de entretenimento que nunca, jamais, né? Que a gente escreve com i no português, se havia puesto em escena, que nunca tinha feito em público. Escena quer dizer cena, cena de, que nem no português, cena de encenar, nunca tinha sido encenado. A notícia se difundiu rapidamente, a notícia ela se espalhou, difundir é espalhar. Por exemplo, quando a gente vê aquelas mensagens de WhatsApp que, por exemplo, cachorrinho para adoção, por favor, compartilhem. No espanhol, nós usamos essa palavra aqui normalmente. Por favor, difundam. A fotinho do cachorro, por favor, difundam. Um cachorro de 2 meses quiere encontrar un nuevo hogar. Por favor, chicos, difundan, compartan, cuéntenselo a los amigos. Difundir, certo? Generando um gran revuelo. Revuelo nós podemos traduzir por alvoroço, uma agitação, certo? E gran, mas por que é gran e não grande? Não teria que ser grande? No português, a palavra grande, nós usamos ela sempre com formato grande. Uma grande agitação, uma agitação grande. Assim é no português, simples. Mas no espanhol, acontece algo que nós chamamos de apócope. Gran é o apócope de grande. Apócope, que é isso? Calma, que é super tranquilo. A palavra grande, quando ela vem antes da palavra que ela está modificando, antes do substantivo, ela se transforma em gran. Ela perde o D. Então, gran revuelo.
Uma coisa semelhante também acontece com outras palavras do espanhol. Por exemplo, bom. Como é que se diz bom? Bueno. Mi hermano es un hombre bueno. Mi hermano es un hombre bueno. Hombre bueno. Mas eu também posso falar un buen hombre. Como o bueno foi para antes de hombre, ele se transformou em buen. Isso é algo que você consegue encontrar várias palavras assim. Eu não vou me estender muito nisso, certo? Então, lembre, gran, sempre que vai antes do substantivo, é gran. E quando ele vai depois do substantivo, grande. E el teatro estava abarrotado. Você não precisa de tradução para isso, né? El bufón apareceu solo. Ele apareceu sozinho na plataforma. Sin. O que era sin? Acho que não apareceu, não. Ó. Aqui, ó. Sin. Sem. Sin nenhum aparato ou ajudante. Sem nenhum aparelho, aparato ou ajudante. E graças à expectativa, se produjo um gran silêncio. Esse aqui é o verbo produzir. Se produjo, se produziu um grande silêncio. Aqui de novo nós vemos a palavra gran, tá vendo? Gran silêncio, gran revuelo. Poderia ser um revuelo grande ou um silêncio grande. Puedes ver? De repente, inclinou a cabeça hacia su pecho. Hacia é uma preposição que eu sempre recomendo que você traduza ela por em direção a. Em direção a algo. Que no caso seria su pecho, o seu peito. Então ele inclinou a sua cabeça em direção ao seu peito. Ele olhou para baixo. E ele imitou com a sua voz algo importante aqui. Este E. Mas, Pamela, o E não se transforma em Y no espanhol? Por exemplo, revuelo y el teatro y gracias a Dios y exigió. Não teria que ser Y? Então, existe uma regra que o Y ele se transforma na letra E no espanhol. Em alguns casos. Quando, Pam? Quando é que ele faz essa transformação? Quando depois dele existe o fonema I. Existe o som I. No caso, o que diz aqui? Su pecho imitó. Como existe o som I aqui, o Y se transformou em E. Percebeu? Anota essa regra se você não sabia. Tá, Pã, e os outros? Por que os outros não se transformaram? Vamos ver outros exemplos. Esse I, por que ele não virou E? Porque depois dele tem um E. E. Tinha que ter um I para se transformar em E. Tá vendo? Outro exemplo. Esse I, por que ele não virou? Porque tem o som do G depois. Exatamente, já pegou. Se fosse I, iguana, aí a gente transforma em E, iguana. Tá vendo? Então foi por isso que esse Y se transformou em I. Continuando aqui, peraí. Teve um probleminha aqui. Continuando. Imitó com sua voz el grunhido, seria o grunhido que existe no português, né? O som, o rosnar, aquele barulho que faz um cerdo, el grunhido de um cerdo. Cerdo seria um porco, cerdo. Foi tão convincente seu acto, ele foi tão convincente o seu ato, que a audiência pensou que o palhaço traía. Tá vendo que tá em vermelho essa palavra? Sabe por que tá em vermelho? Porque ela é caracterizada como um heterosemântico. Ou um falso cognato ou falso amigo. Você pode ter ouvido falar do que é um falso amigo. O que é um falso amigo? Uma palavra que no português tem um significado, uma tradução, e que no espanhol tem outra completamente diferente, mas que elas são iguais nos dois idiomas. E é por isso que confunde. Você escuta, você brasileiro, escuta traía. Você pensa no verbo trair, né? Adultério, traição, desonra, né? No caso, em espanhol, traía é a conjugação do verbo traer, trazer. Tá vendo que não tem nada a ver? Então é por isso que são perigosas essas palavras, por isso que eu marquei elas em vermelho. Então, o palhaço trazia um porco debaixo da sua capa. A audiência pensou que o palhaço tinha um
porco debaixo dessa capa e exigiu, exigiu. Já vamos treinar a pronúncia. Exigiu que se la quitara. Então, o público exigiu que ele quitara. Ué, mas quando a gente fala de quitar no português, a gente pensa no quê? Em uma dívida. Quitar uma dívida, quitar a parcela. Quitar, normalmente tem a ver com questões financeiras. Mas quitar no espanhol quer dizer tirar, tá? Junto com a palavra também sacar, as duas. Que também sacar no espanhol, no português também tem essa noção com o dinheiro. No caso, a audiência estava pedindo para o palhaço que ele tire a capa. Que se la quitara. O teatro se inundou de aplausos quando, tá vendo que quando se escreve com C, quando se quitou a capa e não encontraram nada debaixo de ella. Aqui você consegue entender. Ele tirou a capa e não encontraram nada debaixo dela. Um campesino de la multitud, um camponês da multidão, sentindo-se inconformado, nós diríamos em português, né? Com o que ele viu, com lo visto, ele disse: por Hércules, que este palhaço não vai me vencer com este truco, que seria truque. Inclusive, jogo de cartas, truco, vem da palavra truque, não sei se você sabia. De imediatamente, proclamou que faria, olha a diferença, o verbo fazer se transforma em hacer no espanhol, né? Então, ele faria o mesmo no dia seguinte. E olha como muda a preposição. Al dia seguinte, no dia seguinte. Aunque, você pode traduzir aqui como ainda que. Ainda que de uma maneira mais sencilla. Sencilla. Eu costumo dizer que a palavra sencilla, ela se traduz no português para a palavra simples. Mas atenção aqui, a palavra simples, ela pode ter duas traduções no espanhol. Ela pode ter uma tradução que tenha uma conotação positiva e outra mais negativa. A primeira delas é a sencilla. Vou colocar aqui, ó, simples. Pode ser sencilla, que é uma conotação positiva. Se eu disser que você eres uma pessoa muito sencilla, eu estou dizendo algo bom de você. Ou seja, você é uma pessoa muito simples, você não quer uma vida complicada. É quase um elogio, entende? Mas existe outra palavra que ela se traduz da mesma forma, que é a palavra simple, sem S no final, simple no espanhol. Se eu disser, eres uma pessoa muito simple, ou minha irmã é uma pessoa muito simple, eu estou, de certa forma, dizendo que ela é uma pessoa meio pobre em recursos financeiros, né, meio humilde, que a gente usa no português, né? Então, ela tem uma conotação levemente negativa, tá? Por isso que sempre que você queira usar essa palavra simples, perceba qual das duas você quer. Você está falando no sentido positivo ou negativo. Continuamos. Al dia seguinte, uma multitud aún mais grande se reuniu no teatro. Então, no dia seguinte, uma multidão ainda maior. Ó, atenção, no português está errado, teoricamente é incorreto que você diga mais grande, tá? Se você fala ou não é outra coisa. Mas teoricamente é incorreto. No espanhol não é incorreto. É aceitável isso. Então, uma multidão aún, que quer dizer ainda mais grande, maior, aún mais grande, maior, se reuniu no teatro. Pero, que quer dizer mas era evidente que a audiência preferia ao palhaço e só queria, tá vendo? Solo, queria ridicularizar ao camponês. Isso aqui tá errado, antes de ver o espetáculo. Ambos artistas se apresentaram, e atenção, apresentaram, no espanhol perde o A, é só apresentaram. Ambos artistas se apresentaram na cena de teatro que tinha lá. Não, imagina o palco, o fundo com as arvorezinhas, as cortinas vermelhas, né? O cenário. O palhaço grunhou, ou seja,
seria o grunhido, parecido com o que a gente já leu aqui. Grunhido, aqui ó, grunhido de cerdo. Ele grunhou e chirriou. Esse é outro som de um animal, um pouquinho mais agudo, chirriar, né? Mas é outro som de animal. Grunhou e chirriou primeiro. E obteve, atenção, obtuvo, como no dia anterior, os aplausos e las ovaciones de los espectadores. Ovaciones seria os aplausos, as honras, quando aquela plateia se levanta para aplaudir em pé, você está recebendo ovações. Existe no português, mas é bastante antigo e talvez você não tenha usado, não tenha ouvido. Então, ovaciones, ovações. A continuação, ou seja, depois dessa cena do palhaço mostrar o som que ele fazia, o camponês começou o seu ato pretendendo, e aqui cuidado, porque não tem nada a ver com o pretender do português, mas é fingir, fingindo que tinha um pequeno porco debaixo da sua capa, coisa que, de verdade, ele tinha um porco lá embaixo. Sem a suspeita do público, se las arreglou. Ou seja, se las arreglou é quando alguém se virou. Ele se virou para, sabe, o se vira nos 30 que a gente diz no português é arreglátela. Me arreglo nomás. A gente fala bastante no espanhol. E também existe, por exemplo, o dar-se vuelta. Se dio vuelta, também, como se virou. Ambos existem. Mas eu recomendo que você use mais arreglar-se, tá? Mas tem que ter o se antes, tá? Yo me arreglo, tu te arreglas, ellos se arreglam. Tem que ter esse pronome aqui, tá? Senão não vai dar certo. Senão você vai trocar o significado do verbo. Vai ficar como arrumar. Aí não tem nada a ver. Para jalarle la oreja al animal. Jalar quer dizer puxar, puxar. Não sempre, tá? Não são todos os países. Por exemplo, eu sei que no México se usa jalar, na Espanha também. Na Argentina eu não vejo argentinos falando jalar. Eles dizem tirar. Tirar é um falso amigo, quer dizer puxar também. E é tudo uma questão regional. Infelizmente o espanhol não tem como padronizar e dizer essa palavra que se usa e pronto, ponto final. Não dá para fazer isso, porque o espanhol está em todos os continentes do mundo, você sabia? Então, existem variações. Na Espanha se usa com mais frequência uma palavra que talvez não se use na Argentina ou no México. Então a gente não pode padronizar. Por isso que eu tento te trazer o máximo possível do cenário completo, mas você vai ter que escolher uma palavra. Porque agora eu te dei duas palavras. O que você vai usar? Jalar ou tirar? Aí você vê que tipo de espanhol você está aprendendo. O espanhol da América, o espanhol mais do norte da América, mais do sul, o espanhol lá da Espanha, da Europa. Aí, a partir do seu objetivo, você decide que palavra você vai usar. Isso aqui é uma dica de ouro, tá? Que eu vejo que muitos brasileiros não fazem isso. Seguimos. El jalón de oreja, o puxão de orelha, fez isso. Olha que diferença. Isso e fez. Que el cerdo oculto, que o porco oculto, grunhiera e chirriara. Grunhiera e chirriara, ou seja, ele fizesse barulho. A multidão, sin embargo é equivalente ao pero, tá? Só que é um pouco mais formal. Sin embargo quer dizer não obstante do português, né? Mas decidiu que a imitação do palhaço era muito mais exata e pediu a gritos que o camponês fora expulso, no português expulsado, expulso do teatro. Tá vendo? São leves as mudanças, mas essas mudanças, se você não aprender elas, por mais semelhantes que elas sejam, na hora que você for conversar, falar o espanhol, você vai ficar tropeçando nessas palavrinhas. E nesto, ou seja, nessa situação, o camponês sacou. Lembra que eu falei de sacou? Não tem nada a ver de saco, de casaco, não. Quer dizer tirar.
Ele tirou ao pequeno porquinho que trazia na sua capa, ó, que traía de novo, nada a ver com adultério, tá? Ele trazia na sua capa e o mostrou a todos como a evidência do erro, del error. Inclusive, eu sempre costumo contar uma história que aconteceu comigo. Como eu falo espanhol desde pequena, meus dois pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles são argentinos e eles falavam comigo espanhol, por mais que a gente morasse no Brasil, né? E a palavra error foi algo que eu achei até os meus 14 anos que existia no português. Então eu falava português e eu dizia error. Não, tem algum error aí, eu dizia. Por causa dessa semelhança, né? Até que um dia um colega no colégio parou e falou, error? Como assim? É erro? Ah, e caiu a ficha que isso era do espanhol, error. Fechando parênteses. Como evidência do erro, e lhes disse. Les pode ser traduzido como lhes, em alguns casos. Mirem todos, vejam, aqui atenção, mirar, o verbo mirar no espanhol pode ser considerado um falso amigo. Por quê? Porque você brasileiro, o que pensa quando você vê a palavra mirar? Pensa em mirar, né? Pontaria, vou tirar lá. Mira aquele passarinho lá, né? Tem a ver com tiro, arma, estilingue. Mas no espanhol, mirar quer dizer ver, tá? Ver. Vejam todos. Isto quer se diz esto, tá? Isto demonstra, olha quanta palavra você está aprendendo no espanhol. O tipo de juízes que vocês são. Abro parênteses já para uma dica um pouco mais avançada do espanhol. O falante nativo do espanhol tem a tendência de omitir o sujeito. Não sei se você percebeu. No português nós também fazemos isso, mas com menos frequência que os falantes de espanhol. Perceba que eu traduzi por o tipo de juízes que vocês são. Cadê a palavra vocês ali na frase? Não tá ali. Por quê? Porque os nativos costumam omitir o sujeito, que no caso é o vocês. Então eles pulam pro verbo. Mas por que eles fazem isso, Pan? Porque eles podem e porque eles se acostumaram. Podem porque o verbo já mostra que é eles, perdão, que é vocês, no caso, porque o contexto mostra que o campesino tá bom, né? Que o contexto mostra que o camponês, isso tá misturando as palavras, que o camponês estava falando com a audiência. Então, o contexto te mostra que ele estava falando com ellos, com você, segunda pessoa. Tá? Então, que eles são. Por isso que eles se deram ao luxo de omitir esse sujeito. E também por costume. Os falantes começaram a omitir, de repente os filhos dos falantes, todos os que estavam ao redor, quando se deram conta, todos eles omitiam. E é assim que a língua muda, é assim que a língua vai se modificando aos poucos. Um ou dois começam e quando vê, todo o grupo já está falando diferente. Certo? Terminamos. Moraleja. Moraleja quer dizer fim da história ou moral da história. Se essa história terminou, o que você tem que lembrar é isso aqui. Isso que eu vou ler agora. Aprenda a distinguir o verdadeiro do falso. Não, nem tudo, olha como aqui a gente muda. Isso aqui é uma estrutura fixa já. No português nós dizemos nem tudo. Em espanhol, no todo. No todo es lo que parece. Nem tudo é o que parece. Bien? Já lemos o texto, revisamos as palavras destacadas no texto. Espero que você tenha registrado no seu caderno de espanhol para que você não esqueça essas palavras. Mas agora nós vamos trabalhar na pronúncia. Como é que nós vamos fazer? Eu vou ler em voz alta uma frase. Nossa, a história é longa. Vou ler uma frase e vou te dar um tempo para que você leia ela em voz alta, imitando tudo que eu fiz agora, tudo que eu pronunciei. Cada palavra, cada som que eu fiz. Você vai se basear no que eu estou fazendo. E olha, eu sei que nessa hora, muitos brasileiros gostam de só ficar me olhando, treinando mentalmente. Mas é muito importante que você faça esse exercício junto comigo. Sabe por quê? Porque a pronúncia não é só você conhecer o som de uma letra ou de um dígrafo,
Não, você precisa treinar o seu aparato fonológico, você precisa treinar o seu rosto, a sua língua, os seus lábios, a posição dos seus dentes, a musculatura do seu rosto. Tudo isso você treina ela para pronunciar o espanhol. Você sabia disso? Então é como se você estivesse fazendo uma ginástica facial. É por isso que é importante que você faça a leitura em voz alta junto comigo e não que você só fique me olhando, tá? Então vá para algum ambiente que você possa falar em voz alta, assim você não perde esse tempo aprendendo 10% só me ouvindo. Faça junto comigo, tá? Vamos lá. El bufón y el campesino. Diga. Isso, agora mesmo, pode dizer. De novo. El bufón y el campesino. Dois ensinamentos que eu quero te trazer agora dessa frase só, sobre pronúncia, tá? Agora eu vou falar só de pronúncia. Letra L no português, quantos sons tem? 2. Ah, você não sabia? O L, quando ele vem antes de uma consoante ou no final de uma palavra, ele se transforma no som de U. Por exemplo, pastel, balde. A gente não fala pastel, balde. Não, a gente transforma em U, né? Teoricamente. Não sei se é assim na sua cidade. Me conta aqui nos comentários se é diferente para você. No espanhol, a letra L é sempre L. É sempre L. Então, você tem que forçar. Sempre que você vê um L no espanhol, força, bota vontade. E el bufón y el campesino. Vamos lá? De novo? Isso. Segunda observação que eu quero fazer aqui. Letra S. No português, quantos sons tem? 2 também. 2 também. Tem som de S e tem som de Z, né? Por exemplo, na palavra casa. Por exemplo, na palavra sapo. Tá vendo? No espanhol, a letra S possui somente um som, que é o som de sapo. Casa existe no espanhol, mas se pronuncia caça. Por isso, todas as letras S do espanhol você vai pronunciar com som de S, independente do que você pronuncie no português. Isso aqui eu vejo muito brasileiro errando, sério, de verdade. Então não diga campesino, diga campesino, campesino. Bien, espero que esté correcto. Sigamos. Un noble caballero no solo abrió un teatro, agora você. Un noble caballero no solo abrió un teatro. Vamos ver, duas observações. Primeira dúvida que os brasileiros costumam ter. LL. Pô, como é que eu pronuncio os dois L's? Tranquilo, vamos lá. Os dois L's causam tanta controvérsia porque ele tem mais de uma possibilidade de como ser pronunciado. Você pode pronunciar ele como som de I, que é o que eu mais recomendo. Caballero, caballero. Você pode pronunciar com o som de J, que é o som que eu uso. Caballero, caballero. Você pode pronunciar com o som de DJ, caballero, caballero. Eu sei que alguns chilenos usam esse som. E você pode pronunciá-lo com o som de SH. Caballero, caballero. Se você usar este som, provavelmente as pessoas, os falantes de espanhol que te escutam, vão te categorizar como esse aqui aprendeu espanhol com os argentinos, porteños ou com os uruguaios, tá? Você escolhe, as 4 opções estão aceitáveis, corretas, você escolhe. Escolha uma e use sempre essa mesma uma, para você não ter que ficar pensando, assim já vira automático cada vez que você vê dois L's, tá? E a letra O. No espanhol, a letra O tem sempre só um som, enquanto no português a letra O tem 3, né? O, U no final da palavra. No espanhol, ela é sempre O. É o O fechado que eu costumo dizer. Então, não importa. Todas as letras Os que você vê no espanhol, você vai fazer O. Nenhuma você vai fazer O. Você vai ver este acento e vai ter a tentação de abrir e dizer abrió, comió. Mas você deve resistir a essa tentação e deixar ele fechado. Abrió, abrió. Isso, fecha. Abrió. Muito bem.
Sempre, não importa se está acentuado, se não está acentuado, se está no começo da frase, não importa, sempre fechado, tá? Dica de ouro de pronúncia, seguimos. Não solo abriu um teatro, aqui, sin cobrar la entrada, você. Vou acompanhar com o cursor para te ajudar, pode ser? Sino también anunció a todos, sino. Que recompensaría generosamente a quien se le ocurriera el mejor acto de entretenimiento. Ó, aqui, ó, esse C, ele é suave, tão suave que às vezes nem dá para ouvir. Inclusive, quando eu fiz aqui, não deu para ouvir muito, né? Acto, acto, acto. Às vezes vira só um acto, acto, tá vendo? Então, pode fazer forte, pode fazer fraquinho, como você preferir. As duas estão certas. Varios artistas compitieron por el premio. Você. Aqui, cuidado, ó. Lembra que eu falei? A letra O é sempre O fechado. Você pode ter tido a tentação de dizer prêmio, prêmio. Mas não, você vai abrir o O. Prêmio, prêmio. Entre ellos, aqui você vai fazer a pronúncia que você escolheu para os dois L's, tá? Entre ellos se encontraba un bufón muy famoso. Agora você. En el pueblo por sus bromas. Você. El bufón dijo que él tenía un acto Ó, letra J. O brasileiro tem a tendência de fazer ele meio fraquinho. Então, bota força nesse J e diz dijo, dijo, dijo. Isso, dijo, com vontade. Dijo. El bufón dijo. Se você fazer ele fraquinho, também não está incorreto, tá? Normalmente quem faz o J mais fraquinho é, por exemplo, lá na parte da América Central, né? O Venezuela, que eles dizem la mujer, jalar. Eles têm um J parecido ao H do inglês. Eles dizem dijo. Ella dijo, dijo. Já mais no sul da América e também na Espanha, eles dizem o J forte, dijo. Ella dijo. Então, você escolha qual região você está se identificando mais no momento de estudar e você pronuncia. Mas eu te recomendo que você bote força. El bufón dijo que él tenía un acto de entretenimiento. Você. Que jamás se había puesto en escena. La noticia se difundió rápidamente. Você. Ó, aqui, detalhe. Letra T. No português, quantos sons tem? 2, né? O som T de triste e o som T de tigre. Por isso que aquele trava-línguas dos 3 tristes tigres comem 3 pratos de trigo é difícil. Porque a gente fica alternando os T's, né? Mas no espanhol, adivinha, é muito mais fácil. A letra T tem solamente um sonido. Tem somente um som, que é o som suave. T, t. La notícia. Por isso você vai ter a tentação de dizer notícia. Notícia. La notícia. Isso, repita depois de mim. La notícia. La noticia se difundió rápidamente, generando un gran revuelo. Você. Vamos lá, aqui tem várias coisas. G.
A letra G no espanhol ela tem dois sons, assim como no português, né? Nós temos G de gordura e G de girassol, né? No espanhol ela também tem dois sons, que é G de gordura e G de girassol. Você conhece esse som? É o mesmo som da letra J, exatamente que nem no português. Então, gerando, nós diríamos generando um gran revuelo. Letra V, você vai fazer o som de B. Som de B de bola. Revuelo. Revuelo. Um gran revuelo. Exatamente, isso aí. E o teatro estava abarrotado. Aqui, normalmente eu vejo os brasileiros reclamando do R vibrante, né? E o que eu vejo eles fazendo na hora de treinar o R vibrante? Ele funciona no início e depois vai morrendo. Você não precisa treinar desse jeito. Eu costumo recomendar que você treine ele em blocos separados de tempo. Você vai ver que a sua língua ela vai se curvar, a ponta dela vai bater no céu da sua boca e vai voltar. Essa é a vibração, porque a língua faz isso rápido. Então, você precisa fazer esse movimento de 3, 4, 5 vezes. Não precisa ser muito, não precisa ficar lá, porque você não vai ter que usar esse som em nenhuma palavra. Você só vai acabar se frustrando. Então, treine de forma curta, certo? E outra dica também é, quando uma palavra estiver muito difícil para você pronunciar, separe ela em sílabas. Começa pela primeira, depois você vai adicionando a segunda, depois você vai adicionando a terceira, até que você falou a palavra. Por exemplo, essa aqui, vamos testar. Abarrotado, são 4 sílabas. Abarrotado, desculpa, 5 sílabas. Começa abarro. Tá vendo? Não treina só o R, treina tudo. Abarrotar. E quando vê, você finaliza abarrotado, tá? Muitos brasileiros não aprendem o espanhol, não é porque eles sejam burros ou porque eles não são suficientemente inteligentes, mas porque falta um pouco de técnica de como aprender o idioma. Inclusive, já que eu mencionei isso, algumas vezes ao ano eu abro oportunidades onde eu revelo um passo a passo, que é todo o método que nós utilizamos dentro do nosso curso, que é o método AVC, auditivo, visual e sinestésico. Então, se você está atrás de técnicas, de um caminho para você chegar no espanhol mais rápido, fique atento, porque todos os anos nós abrimos vagas para esse curso através de algum evento, seja, não sei qual é o nome dos próximos eventos, mas o último que nós fizemos, por exemplo, foi Semana do Espanhol para Brasileiros. E eu sei que esse ano vai acontecer mais vezes, então sempre que tiver algum evento assim, você fica atento, se inscreve e participa, porque no final eu vou revelar esse passo a passo, tá? Que é algo que eu não falo sempre aqui, não é algo que eu tô todo o tempo aqui gritando, né? Que é a nossa fórmula secreta, né? Vamos lá. El bufón apareció solo en la plataforma. Você. Lembrou de fechar essa letra O, né? E esse daqui também, ó. El bufón apareció solo en la plataforma. Isso aí. Sin ningún aparato o ayudante. Y gracias a la expectativa. Então, vamos lá. Letra X no espanhol tem som de KS. Exceto quando ela aparecer no início de uma palavra, que é difícil que isso aconteça, tá? Quando ela aparece no início de uma palavra, ela tem som de S. S, tá? Por exemplo, xilófono. Ou a maquiadora que me maquiou no meu casamento se chamava Ximena. E começava com X o nome dela. Sim, estranho, né? Vamos lá. E graças a la expectativa, no caso, como não está no início, você vai colocar um som de KS, que nem na palavra examen, excelente, éxito, tá? Expectativa, tá? Então não diga mais excelente em espanhol, diga excelente. Vamos lá. Se produjo un gran silencio. Tua vez.
De repente, inclinó su cabeza hacia su pecho. Você. Letra CH, que na verdade não é uma letra, né? São duas letras que tem um som. Nós chamamos isso de dígrafo. Quando duas letras se juntam em um som, é dígrafo, tá? E esse é um dos dígrafos do espanhol, que é o dígrafo che, que se pronuncia como se nós estivéssemos colocando um T antes. Pecho, pecho. Por exemplo, a palavra chao, chao. Chocolate, cachorro, tá vendo? Salchicha, certo? Anotou aí? Vamos de novo então nessa frase. De repente, inclinou a cabeça hacia su pecho. Você? E imitó con su voz el gruñido de un cerdo. Você. Perdão, de novo. Talvez, você já deve ter deduzido, N com o tiozinho em cima é igual ao NH do português. Gruñido, niño. Certo? Fue tan convincente su acto. A você. Aqui também suave. Acto, acto. Que la audiencia pensó que el bufón traía. Vamos parar aqui. Você. Un cerdo debajo de su capa. Você. Y exigió que se la quitara. Você. El teatro se inundó de aplausos cuando se quitó la capa. Você. Y no encontraron nada debajo de ella. Y no encontraron nada debajo de ella. Sua vez. Un campesino en la multitud, você, sintiéndose inconforme con lo visto, dijo. Mais rápido, vamos indo mais rápido. Por Hércules que este bufón no me va a vencer con este truco. Vamos lá. De imediato, aqui você vai fazer o N com o M junto, tá? Inmediato, isso. De inmediato proclamó que haría lo mismo el día siguiente. Cuidado para não transformar esse S em Z, tá? Mismo e não mismo. Mismo. Vamos lá, você. De. Aunque de una manera más sencilla. Você. Al día siguiente, você. Una multitud aún más grande se reunió en el teatro. Você. Pero era evidente que la audiencia prefería al bufón. Você. Y solo quería ridicularizar al campesino. Você. Antes de ver el espectáculo. Aqui, esse C você vai fazer suave. Espectáculo. Você. Ih, foi muito rápido. Vamos de novo, desculpa. Foi muito rápido, né? Vamos de novo. Antes de ver el espectáculo. Você.
Bien. Ambos artistas se presentaron en el escenario. Você. El bufón gruñó y chirrió primero. El bufón gruñó y chirrió primero. Você. Mais difícil essa aí, né? Y obtuvo, como en el día anterior, los aplausos y ovaciones de los espectadores. Y a continuación, el campesino comenzó su acto aquí. A continuación, el campesino comenzó su acto, você. Pretendiendo que tenía un pequeño cerdo debajo de su capa. Você. Cosa que en verdad lo hizo. Você. Falei lo hizo, ¿no? Mas é só isso. Cosa que en verdad hizo. Isso aí. Sin la sospecha del público, se las arregló para jalarle la oreja al animal. Uy, este aquí es difícil. Vamos de nuevo. Sin la sospecha del público, se las arregló para jalarle la oreja al animal. Você. Bien, bien. E não importa se tem alguns erros aqui e ali, vai treinando a sua fluidez, a sua fluência, o quanto flui o seu espanhol. El jalón de oreja hizo que el cerdo oculto gruñera y chirriara. Você. A palavra chirriara é difícil, né? Chirriara. Chirriara. La multitud, sin embargo, decidió que la imitación del bufón era mucho más exacta. Longo, tá? Vamos devagar. 2, 3. Y la exacta. Y pidió a gritos que el campesino fuera expulsado del teatro. Você. Bien. En esto, el campesino sacó al pequeño cerdo que traía en su capa. Você. En esto... y lo mostró a todos como evidencia del error. Y lo mostró a todos como evidencia del error. Como evidencia del error. Del bem pronunciado, tá? Você. Y lo. Isso, del error. Bem marcadinho esse L. Y les dijo, você. Bien. Miren todos, esto demuestra el tipo de jueces que son. Você. Agora, la moraleja. Moraleja, aprende a distinguir lo verdadero de lo falso. Sua vez. Falso, não é falso, falso, exatamente. No todo es lo que parece. No todo es lo que parece. Sua vez.
Não todo é lo que parece. Bien, fizemos o número 1, o número 2. Terminamos agora o número 3. Agora vamos para o exercício de fixação. O que é isso? Você junto comigo, vamos fazer um exercício para fixar todas as palavras que você aprendeu no texto. Tá? Você vai fazer a tradução agora, aqui no texto, para o português, tá? Das palavras que estão em verde. Noble. O que quer dizer noble em português? Nobre. Sino em português? Tem que ser rápido. Se não, isso, se você consegue responder rápido é porque você já conhece a tradução. Ocurriera. Ocurriera seria como ter uma ideia. Isso, ter uma ideia, lembra? Compitieron. Competiram. Buffon. O que é o Buffon? Buffon é o palhaço, né? Bromas. Bromas é a brincadeira ou piada, lembra? Como é que é aquela palavra que era piada só? Você lembra que eu te falei? Chiste. Chiste, muy bien. Jamás. O que é jamás? Jamais, exatamente. Ah, não, é aquela organização criminosa. Nesse caso, é jamais, tá? É cena. Quer dizer cena, exatamente. Difundir. Espalhar, compartilhar, isso aí. Você tem que falar a resposta antes de mim, tá? Você tem que falar a resposta antes que eu dê a tradução. Gran revuelo. Uma grande agitação. E se você falou isso, estava certo. Sim. Quer dizer sem. Isso. Produjo. Produjo. Produziu. Ásia. Qual é aquela tradução que eu disse? Ásia quer dizer em direção a. Se você disse em direção a, tá prestando atenção? Pecho. Peito, isso aí. Grunhido. Seria o barulho do porco. O grunhir, né? Como se fosse um rugido, só que na verdade é o som do porco, né? E o que é cerdo? Eu acabei de falar. O porco, isso aí. Traía. Não tem nada a ver com trair de traição, mas é trazer, trazia, isso aí. Debaixo. De baixo. Quitara. Tirara. Que atirara. Inconforme. Ele estava se sentindo inconformado. Isso aí, se você respondeu, vamos lá. Truco. O que é truco? Truque, isso aí. Al dia seguinte, como nós traduzimos? No dia seguinte. Isso, no dia seguinte. Sencilla. Simples, exatamente. Mais grande, como nós traduzimos para o português? Maior, maior, mais grande, não, maior. Escenário, quer dizer a cena, a gente já viu, né? Chirrió seria um grito, mas o grito mais agudo, né? Inclusive, eu não sei a específica tradução. Ovaciones seria aplausos, seria as ovações. Assim seria o correto. Se las arregló. Ele se virou para puxar o rabo do bichinho. Não, não foi o rabo, foi a orelha. Isso. Jalar. Jalar, o que é jalar? Puxar, exatamente. Jalón, o que quer dizer jalón? O puxão, isso. Se jalar é puxar, jalón é o puxão em si, né? Que mais? Sin embargo. O que quer dizer sin embargo em português? Como é que se traduz? Mas, não obstante. Certo? Isso aí. Expulsado. Expulso. Isso aí, expulso, bem parecido. Sacou. El campesino sacou. Traduza? Tirou. Tirou, exatamente. E a tradução de jueces? Juízes. Isso. Inclusive, lá na Bíblia, né? Tem um livro que se chama Juízes. Em espanhol é o livro de jueces. É livro de jueces. Fecha parênteses. Moraleja, como é que se traduz? Moral da história. Então, fim da história. Bien,
esa fue nuestra historia de hoy. Infelizmente pasé de 1 hora, pero espero que hayas aprendido muchísimo. Se você ainda não deu like nesse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva nesse canal para ser avisado tanto dos novos conteúdos que nós vamos colocar aqui e também para que você possa voltar aqui e ver os conteúdos de novo, porque esses conteúdos são tão densos que vale a pena você voltar para assistir de novo, certo? Se você tiver alguma dúvida, alguma palavra, alguma pergunta que você queira clarificar, né? Seja de espanhol, esteja aqui dentro desse texto ou não, pode usar aqui a seção dos comentários, eu vou te responder o antes possível. Bien, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que aprender el español es algo que no es tan rápido, exige esfuerzo, pero cuando llegues, cuando sientas el español fluyendo de dentro de ti, vas a mirar hacia atrás, vas a ver todo el esfuerzo que has puesto y vas a decir que valió la pena. Bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima.